Felicidade começa com fé. A vida e obra do pastor Davi Gomes estão agora disponíveis a todos. Basta apenas um clique. Sermões, artigos, devocionais e muito mais. Acesse agora mesmo www.pastordavigomes.com e seja abençoado. Sentimos imensa alegria em estar novamente com você aí no seu lar para a apresentação do programa Felicidade Começa com Fé. Este é um programa especialmente preparado para você e sua família. Felicidade Começa com Fé é um programa da Escola Bíblica do Ar Internacional, direção-geral do pastor Davi Gomes. A nossa sede está à Rua 1º de Março, 125, 11º andar, bem no centro do Rio de Janeiro. Não se afaste da esperança. Faça parte do universo calmo, amigo e inspirador da Igreja Batista da Esperança e descubra um mundo novo ouvindo a palavra abençoada do pastor Davi Gomes. Cultos aos domingos às 10 horas da manhã e 7h15 da noite. Cultos de oração às quartas-feiras às 7h30 da noite. Igreja Batista da Esperança, Rua Visconde Inhaúma 37, Centro, Rio de Janeiro, onde há sempre um lugar à sua espera e amigos para abraçá-lo. Jesus Cristo está voltando. Um livro que aborda os movimentos do momento, preparando a volta do Senhor Jesus Cristo a este mundo para arrebatar a sua igreja. Solicite este livro pelo serviço de reembolso postal, escrevendo a Escola Bíblica do Ar, Caixa Postal 866, 20.001, Rio de Janeiro, ou venha pessoalmente em nosso escritório buscar a cópia de Jesus Cristo está voltando. Rua 1º de Março, 125, 11º andar, e nós teremos alegria em recebê-lo na nossa sede internacional. Agora com vocês, banda e voz, cantando A Paz é Possível. Abra o seu coração para a paz do Senhor Jesus e você realmente conhecerá a felicidade completa. A marca do nosso programa, a felicidade começa com fé. Basta crer em Jesus.
Em Felicidade Começa com Fé, nós apresentamos agora perguntas e respostas com o pastor Davi Gomes, o nosso diretor-geral, e a irmã Ana Maria Suma Gomes. Os dois estarão com vocês respondendo perguntas que nos foram feitas por telespectadores. Faça a sua pergunta também e, se for possível, nós a responderemos aqui na televisão. Que Deus abençoe os nossos dois irmãos, pastor Davi Gomes e Ana Maria. Bom dia. As perguntas continuam a chegar e ficamos alegres com isso. Até um dos meus versos prediletos da Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Uma das coisas que podemos fazer para alcançar sabedoria é perguntar, principalmente a pessoas que buscam as respostas na palavra de Deus. E assim, pastor, hoje a nossa primeira pergunta, eu vou até ler o pedaço da carta. Fui membro de uma igreja evangélica no Piauí, minha terra. Casei-me e tive um filho. Logo depois larguei o marido e mais tarde ajuntei-me com outro e tive uma menina. Mas a segunda união também não deu certo. Resolvi deixar meus pais com os filhos e vim para o sul. Abandonei totalmente a ideia de igreja e queria fazer sempre o que me agradava. Para mim, o sexo era tudo. Acontece que, no meio dos parceiros, me afeiçoei a um homem casado, que estava em processo de separação. Consenti em viver com ele e, para afrontar o pai de minha filha, registrei-a em nome deste último. Agora descobri que ele é leproso e, desde que soube do fato, comecei a enojar-me de tal companhia. Foi aí que o ouvi pregar sobre o arrependimento. E quero saber o que devo fazer, pois sinto que agora estou arrependida de tudo o que fiz. Como devo agir, pastor? Eu quero dizer, em primeiro lugar, que sua carta me comoveu demais. Estas 2 páginas, tamanho ofício, datilografadas em espaço simples, foi uma carta que me comoveu. E não apenas pessoalmente, mas a nossa equipe de oração está orando a seu favor. E eu vejo nisto a história de tantas outras moças iludidas. Quando você diz que o sexo era tudo para você, deixando de lado a sua Bíblia, a sua igreja e até seus pais. Mas agora, quando você diz que ouviu aquela mensagem sobre arrependimento e que sentiu o desejo de consertar, Deus está nisto. Deus está nesta sua nova posição. Veja o que diz a Bíblia no capítulo 55 do profeta Isaías. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor nosso Deus, que grandioso é em perdoar. No capítulo 32 do livro de Salmos, Davi faz aquela oração do seu arrependimento, quando ele diz que sentiu-se aliviado quando confessou a Deus o seu pecado. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. No capítulo 51 de Salmos, Davi faz aquela oração, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito elevado. E ele diz: a um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. O que eu acho no seu caso, e nós vamos escrever-lhe, é que você deve realmente segurar a Deus agora e deve voltar aos seus pais. Voltar aos seus pais que são fiéis na igreja, e com eles e com Deus você vai se tornar numa bênção nas mãos de Deus, deixando esse caminho, e você vai ajudar muita gente a encontrar o mesmo caminho. Deus a abençoe, e eu sei que todos os telespectadores vão orar a seu favor. Amém. Vamos todos orar, sim.
Agora, que diferenças encontramos entre as Bíblias católicas e as Bíblias protestantes? Eu quero dizer, são perguntas que me alegram muito. Na realidade, o Novo Testamento é igual na minha Bíblia e em qualquer edição católica. É evidente que eu tenho 30 traduções, naturalmente há uma pequena diferença entre uma tradução e outra, mas são 27 livros, são os mesmos livros, na mesma ordem do Novo Testamento católico e protestante. O Velho Testamento, no entanto, na Bíblia católica, tem alguns livros a mais. E eu vou tirar aqui da edição católica dos Padres de Maria do Sul, na Bélgica, uma boa tradução. Eu vou tirar o que eles dão como justificativa para o aumento de livros. Eles dizem assim: ao ser a Bíblia traduzida para o grego, foram acrescidos alguns escritos que foram acrescentados sem que os judeus de Jerusalém os reconhecessem como inspirados. São os seguintes os livros: Tobias e Judite, alguns suplementos dos livros de Daniel e Esther, os livros de sabedoria e eclesiástico, Baruque e a carta de Jeremias, que se lê no último capítulo de Baruque. No tempo da Reforma, é ainda a edição de Maria do Sul, os protestantes decidiram não mais admiti-los em suas Bíblias pelo simples fato de não fazerem eles parte da Bíblia hebraica primitiva. Daí a diferença que ainda hoje existe entre as traduções protestantes e católicas. Quanto ao Novo Testamento, não há diferença nenhuma. Até aqui citamos os Padres de Maria do Sul. Mas quando nós lemos os próprios livros apócrifos, nós encontramos lá no livro de Macabeus, no último capítulo: assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor, e já que a partir dessa época Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus, finalizarei aqui a minha narração. Se ela está feliz e concebida e ordenada, cumpre-se o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que eu não pude fazer melhor. Então, os próprios autores dizem que não foram inspirados. E é a razão por que nós não adotamos esses livros chamados apócrifos na Bíblia evangélica. Eu espero ter satisfeito a sua curiosidade. Mais uma pergunta, pastor Davi, também importante, também oportuna. Ouvimos comentário referente a João, Evangelho, capítulo 1, verso 1, afirmando que existe no texto uma diferença clara entre Deus Jeová e o Logos, palavra. Afirmam que Jesus é um Deus, não Deus verdadeiro, e eu queria ouvir a sua opinião a respeito. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, porque colocaram aqui na carta assim: estamos procurando o Senhor para nos ajudar devido ao seu vasto conhecimento teológico e cremos que também o Senhor tenha noções de hebraico e de grego. Eu agradeço essa carta porque é parte de quem realmente tem um acervo de cultura respeitável e a terminologia explica isso. Eu trouxe então aqui o próprio texto do Novo Testamento que diz a respeito do Logos e que é o capítulo 1 do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui nós temos enarre, re-rologos. Esta expressão é interessante, que ela aparece duas vezes, aqui no verso 2 outra vez, ren, arre. Quer dizer, no princípio era o Verbo referindo-se ao início da criação do mundo. Mas aqui no verso 2, ren, arre, ele já existia antes de ter começado a criação. Ele já estava com Deus, Jesus já estava com Deus antes de iniciar a criação. E aqui, neste mesmo capítulo, ele tem esta expressão maravilhosa que ele diz, ele chama Jesus aqui, Theonu Deis Eurapkin Popote, Monogenos Theos. Ele diz que Jesus é o Deus unigênito. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Deus unigênito, Jesus gerado de Deus, Deus gera Deus, como o homem gera homem. Então, ninguém tem a luz do Novo Testamento.
nenhum argumento para dizer que Jesus é um Deus. Jesus é Deus, com Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. Estude e Deus vai revelar-lhe coisas maiores ainda. E obrigado por sua consulta.